e saiu a proposta do governo federal para os servidores públicos federais deste ano de 2024. E eu já adianto, não vai ter reajuste. Eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos e militares. E a proposta que saiu por parte do governo federal é o termo de compromisso número 1 de 2024, que a gente vai ler aqui a parte mais interessante para os servidores e o que ele propõe. Infelizmente, não propõe um reajuste, que é o mais interessante para todo servidor público, mas vamos ver em contrapartida o que ele oferece. Cláusula 1ª. O governo se compromete a promover o reajuste nos benefícios assistenciais percebidos pelos servidores públicos do Poder Executivo Federal, com vigência a partir do 1º de maio de 2024, na seguinte forma e valores. A. Reajuste do auxílio alimentação, passando de R$ 658 para R$ 1.000. B. Reajuste de 51% no montante destinado ao valor do per capita da saúde suplementar, considerando a faixa de idade e de renda do servidor. E C. Reajuste no valor da assistência pré-escolar de R$ 321 para R$ 484,90. Pessoal, essa proposta do governo, basicamente, ela diz que vai aumentar alguns auxílios, alguns benefícios para o servidor público ao invés de oferecer um reajuste esse ano. O que é interessante a gente perceber é que auxílio alimentação não se aplica, por exemplo, a aposentados. Auxílio alimentação é um benefício que só faz direito quem está na ativa do Poder Executivo Federal, ou seja, só o servidor público federal da ativa vai perceber esse direito. De outro lado, o reajuste no montante do per capita da saúde suplementar vai afetar o servidor da ativa e da inativa, porque é aquele valor que basicamente vai ser usado para pagar um plano de saúde para o servidor público. De uma forma simplista seria isso. A assistência pré-escolar é só para aquele servidor público que tiver um filho até os 6 anos de idade. Lembrando que se tiver casado com outro servidor público federal, não vai poder acumular, somente um deles vai fazer jus a esse benefício de assistência pré-escolar do filho até os 6 anos de idade. Além da cláusula 1ª, que é onde fala a contrapartida financeira por parte do governo federal, nós temos a cláusula 2ª, que é mais uma cláusula de compromisso. A cláusula 2ª diz o seguinte: as negociações relativas à reestruturação de carreiras e reajuste de remuneração ocorrerão no âmbito das mesas específicas temporárias, devendo ser instaladas até o mês de julho de 2024. Parágrafo único. A bancada sindical da Mesa Nacional de Negociação Permanente se compromete a envidar todos os esforços para exaurir as possibilidades de acordo no processo negocial até sua conclusão. Então essa cláusula 2ª, ela afirma o compromisso por parte do governo federal em negociar com cada carreira especificamente, principalmente relacionada à reestruturação ou um reajuste específico de cada carreira. Ou seja, não vai ser um reajuste geral, vamos dizer assim. O que é interessante é que essa proposta de acordo ela veio e não agradou a categoria, com razão, não teve uma proposta de reajuste, que é o que reflete muito a remuneração do servidor público, lembrando que o servidor público que aposenta com paridade, ele também depende desse reajuste, porque se ele tem paridade, a remuneração dele vai ser de acordo com a ativa. Consequentemente, se não tem reajuste para ativa, o servidor público que já está aposentado com paridade, ele sofre da mesma forma. Depois dessa proposta, veio uma manifestação da ministra Esther, que é justamente a ministra de Planejamento e Gestão do governo federal, comentando sobre a proposta e falando justamente sobre o reajuste que vai acontecer no futuro. A gente vai deixar o vídeo rodando na tela com o comentário dela. O que a gente tinha pactuado inicialmente dentro do governo, então, que além dos 9%, a gente garantiria mais 9%, 4,5% ao longo do mandato do presidente Lula, garantindo para todo mundo, no mínimo 18%. Na verdade, é 19%, porque como se acumula um aumento em cima do outro, o aumento seria 19,03%, que é um aumento acima da inflação do período, É importante dizer isso. Bom, eu não sei se para algum servidor público ficou confusa a declaração da ministra Esther, mas basicamente o que ela quer dizer é que no primeiro ano de mandato do atual governo, ele já entregou 9% de reajuste para os servidores públicos federais. Em compensação, em 2024 não terá reajuste, já em 2025 terá 4,5% e em 2026 4,5%. Ela diz que a soma de tudo isso, considerando que uma porcentagem vai incidir sobre a outra, alcançaria mais ou menos de 19% de reajuste real. Ela diz que isso ficaria acima da inflação. Porém, a questão da inflação ela é um pouco duvidosa. Por quê? Existem metas de inflação a serem batidas, mas nada garante que essas metas serão alcançadas. Então, não necessariamente um reajuste de 19% irá superar a inflação do período. Pode ser que ela fique abaixo. A gente não sabe, por exemplo, como será a inflação de 2025 e 2026. E também um ponto a se refletir é que se um servidor que, por exemplo, infelizmente está aposentado com paridade, precisa de um reajuste agora, vier a sofrer algum mal à sua saúde ou
falecer, ele infelizmente não vai ver esse valor sendo reajustado, porque ele dependeria do ano de 2025, 2026. Lembrando que aqui o canal é imparcial, nós não apoiamos ou somos contra qualquer movimento político que envolva partido ou projeto de governo. Aqui nós falamos sobre servidores públicos primordialmente, então o interesse do servidor público é o nosso interesse, é o que nós manifestamos sobre, principalmente com opinião técnica e eventualmente até uma opinião pessoal, mas envolvendo servidores públicos, independente da gestão que esteja operando esses servidores, enfim. Bom, pessoal, como nós vimos, essa é a proposta de 2024 por parte do governo Poder Executivo Federal para os servidores públicos federais. E agora a gente tem também esse compromisso dele conversar com os sindicatos, com as mesas de negociação permanente, para melhorar a situação dos servidores públicos a partir do período de julho de 2024, pois julho de 2024 é o prazo máximo para serem instauradas essas mesas de negociação, conforme o termo de compromisso 01 de 2024. De uma forma geral, cabe nesse momento sindicatos, carreiras se organizarem, brigarem pelos seus direitos e buscar uma melhor negociação. É interessante a gente analisar isso aqui no vídeo porque ele é muito do que a gente comentou em outras ocasiões relacionados a sindicatos de servidores públicos. Qual que é a importância de um sindicato de servidor público, qual é a relevância e como o servidor público vai poder melhorar a remuneração de sua carreira. A gente sabe que, na verdade, reajuste muitas vezes é mais uma recomposição inflacionária, uma correção que não deveria nem ser tratado como aumento, e sim como o mínimo devido, porque se houve um período de inflação, não tem sentido o salário, a remuneração do servidor público ficar congelada, mas a gente sabe que até mesmo para brigar por um reajuste, brigar pelo mínimo, o servidor público precisa de muito esforço, de muita técnica e de muita luta para chegar nessa negociação com a gestão, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela municipal. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você quer mais notícia, acompanhar as negociações, reajustes, direitos sobre servidores públicos, seja municipal, estadual ou federal, inscreva-se aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo envolvendo o servidor público e acompanhe nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço.